Shingeki, Jujutsu, Demon Slayer. Todo mundo conhece, né? São incríveis, dominaram as conversas e explodiram em popularidade, com toda razão. Mas e aquelas joias escondidas? Aquelas obras-primas que saíram na última década e que por algum motivo quase ninguém falou sobre? Se você está sentindo que já viu de tudo e cansou das mesmas recomendações de sempre, se você busca algo que vai te surpreender de verdade, te fazer pensar, como é que eu não vi isso antes? Então você veio ao lugar certo. Fica comigo que eu vou te mostrar 5 animes subestimados da década que vão bagunçar sua lista de favoritos. E aí, pessoal, beleza? A última década foi uma loucura para o mundo dos animes. A gente teve uma avalanche de produções absurdas, mas com tanto lançamento a cada temporada, é normal que algumas obras-primas acabem passando batido pelo grande público. São animes com roteiros geniais, personagens que marcam e propostas ousadas que, infelizmente, não tiveram o mesmo marketing ou a mesma sorte para estourar como os gigantes que a gente ama. Mas é para isso que a gente está aqui hoje. Eu fiz um verdadeiro garimpo para trazer 5 animes que são tesouros perdidos. Títulos que a crítica amou, mas que talvez você nunca tenha ouvido falar ou simplesmente pulou na sua lista da Netflix ou da Crunchyroll. Então já prepara o bloco de notas porque essa lista vai te dar material de primeira para maratonar por um bom tempo. E se você é novo por aqui e curte esse papo, já considera se inscrever no canal e ativar o sininho, porque tem muita dica boa vindo por aí. Agora, sem mais enrolação, bora para nossa lista. Número 5. Yukouko no Moriarty, ou Moriarty the Patriot. Para abrir nossa lista, a gente vai para a Inglaterra do século XIX. Pensa no cenário. De um lado, o glamour do Império. Do outro, uma desigualdade social brutal. E se eu te dissesse que o maior inimigo de Sherlock Holmes, o professor Moriarty, era na verdade um herói do povo? Essa é a premissa genial de Yukouko no Moriarty, ou Moriarty the Patriot, lançado em 2020 pelo Byte Studio Production IG. A história acompanha William James Moriarty, um jovem gênio que junto com seu irmão é adotado pela família nobre Moriarty. Só que, diferente do vilão que a gente conhece, William usa sua inteligência absurda como um consultor do crime, para lutar contra a nobreza corrupta e criar uma sociedade mais justa. Ele é um anti-herói complexo, um lorde do crime, que luta pelos oprimidos, basicamente o arquiteto de uma revolução silenciosa. Cada episódio mostra um caso onde alguém da classe trabalhadora é esmagado por um aristocrata nojento. E aí, o Moriarty entra em cena para oferecer uma solução. Um plano perfeito que resulta em vingança. Geralmente com a morte do opressor, mas de um jeito que parece acidente ou um crime sem solução. Mas por que um anime com uma premissa tão forte e de um estúdio gigante, o mesmo de Psycho Pass e Haikyuu, ficou meio escondido? Um dos motivos pode ser a forma como ele foi distribuído e a falta de um hype gigante fora do Japão. E também, vamos ser sinceros, numa era dominada por isekais e shonens de lutinha, um suspense psicológico e histórico, focado em crítica social, pode parecer meio denso para uma parte da galera. A narrativa é super inteligente, lembrando às vezes a genialidade de Death Note, com aquele duelo de mentes entre o Moriarty e, claro, um jovem e brilhante Sherlock Holmes. O grande brilho de Yukouko no Moriarty é a coragem de virar de cabeça para baixo uma das maiores rivalidades da literatura. Ele faz a gente torcer pro vilão, questionar o que é justiça, moralidade e vingança. A animação é linda, com uma pegada vitoriana sombria e elegante, e a trilha sonora é um espetáculo, que deixa tudo mais tenso e dramático. Ver os planos do Moriarty se desenrolando é satisfatório demais. É um anime que te respeita, que te convida a pensar. Se você curte mistério, suspense psicológico e anti-heróis cheio de carisma, você precisa dar uma chance para Yukouko no Moriarty. Ele merecia muito mais reconhecimento. Número 4, Decadence. Agora para o nosso quarto lugar, a gente sai da Londres vitoriana e mergulha num futuro pós-apocalíptico completamente maluco. Se prepara porque Decadence, um anime original do estúdio Nuts de 2020, é uma montanha-russa de ficção científica que vai dar um nó na sua cabeça. De primeira, a história até parece meio batida. Num mundo destruído por monstros gigantes chamados Gadol, o que sobrou da humanidade vive numa fortaleza móvel gigante, a Decadence. A sociedade se divide em 2 classes, os Gears, guerreiros de elite que enfrentam os monstros, e os Tankers, que são os trabalhadores de suporte.
A nossa protagonista é a Natsumi, uma tanker super otimista que sonha em virar uma gear, mesmo tendo perdido um braço num ataque. Ela vira aprendiz do Kaburagi, um reparador de armaduras todo cínico que esconde um segredo. Parece Attack on Titan com uma pitada de máquinas mortais, certo? Pois é, esquece tudo isso. O motivo de Decadence estar nessa lista é o seu segundo episódio. É isso mesmo, o segundo episódio. O anime simplesmente joga uma das reviravoltas mais doidas e inesperadas que eu já vi, mudando completamente o gênero, o tom e a realidade daquele mundo. Eu não vou dar spoiler porque descobrir isso é 90% da graça, mas digamos que o que parecia uma história de sobrevivência se transforma numa crítica ácida e genial sobre capitalismo, entretenimento e o nosso livre-arbítrio. Essa virada de chave foi tão chocante e tão cedo que dividiu a galera. Uns amaram a coragem, outros se sentiram enganados, o que provavelmente atrapalhou a popularidade dele. O grande diferencial de Decadence é a ambição. A direção é do Yuzuru Tashikawa, a mente por trás de Death Parent e Mob Psycho 100. E o roteiro do Hiroshi Seko, que trabalhou em Jujutsu Kaisen e Vinland Saga. Essa dupla de peso criou uma história que brinca com a sua cara o tempo todo. A própria animação reflete isso, misturando um estilo mais tradicional e bonito para o mundo dos humanos, com um design super cartunesco e fofinho para outra realidade da trama. As cenas de ação são criativas pra caramba, e a relação da otimista Natsumi com o cínico Kaburagi é o coração da obra. Se você busca uma ficção científica que é realmente original, que vai te pegar de surpresa e te deixar pensando, Decadence é obrigatório. É um anime que foi ofuscado pela própria ousadia, mas que recompensa demais quem embarca nessa viagem. É a prova de que animes originais ainda podem entregar as experiências mais inovadoras da indústria. E aí, como é que tá a lista pra você até agora? Algum desses já furou a sua fila? Se você tá curtindo essas dicas e quer mais vídeos assim, não esquece de deixar aquele like para me dar essa força. Ajuda demais o canal a crescer e a gente a espalhar a palavra sobre essas joias. Agora, segura aí que os 2 primeiros lugares são simplesmente de outro nível. Número 2. Sonny Boy. Se prepara, porque nosso segundo lugar não é um anime fácil. É uma obra que vai te desafiar, te deixar confuso, mas que, se você topar a viagem, vai te dar uma das experiências mais profundas que você já teve com animes. Eu tô falando de Sonny Boy, uma produção original de 2021 do lendário estúdio Madhouse, e que foi criado, dirigido e roteirizado por uma única pessoa, Shingo Natsumi, o diretor da primeira temporada de One Punch Man. A história de Sonny Boy começa até que simples. Num dia normal de férias, 36 estudantes, junto com o prédio da escola, são transportados para uma dimensão de escuridão total. Do nada, eles descobrem que alguns ganharam poderes bizarros e únicos. A escola começa a flutuar por diferentes mundos, cada um com suas próprias regras malucas. Não tem um chefão para derrotar. O conflito de Sonny Boy é interno. É a luta desses jovens para criar uma sociedade do zero, para entenderem seus poderes, para sobreviverem uns aos outros e, quem sabe, achar o caminho de volta para casa. Sonny Boy é a definição de um anime de nicho, e por isso é tão subestimado. A narrativa dele é abstrata, surreal e muito filosófica. Ele não tá nem aí para te dar respostas fáceis ou seguir uma historinha linear. Cada episódio é quase um conto que explora temas como anarquia, existencialismo, fé e a própria natureza da realidade. Para muita gente, essa abordagem cheia de símbolos pode ser frustrante. O anime exige sua atenção, ele te chama para interpretar o que está acontecendo. Como ele não é um isekai de fantasia ou um anime de ação direto, a maioria do público que só queria relaxar acabou pulando. Mas é aí que está a genialidade dele. Sonny Boy usa essa ideia de estar à deriva como uma grande metáfora para a ansiedade da adolescência. Sabe, aquele período de incerteza sobre o futuro, sobre quem você é? A direção do Shingo Natsumi é simplesmente genial. A animação não só conta a história, ela é a história. O design dos personagens é simples, mas super expressivo. E a falta de trilha sonora em vários momentos cria uma atmosfera opressiva que te suga para dentro. Aí, quando a música finalmente toca, o impacto é gigantesco. Assistir Sonny Boy é como tentar decifrar um sonho. É uma obra que fica com você por muito tempo.
É um anime para quem gosta de ser desafiado, para quem curte um cinema mais artístico e busca na animação algo além de puro escapismo. É uma jornada introspectiva e melancólica sobre crescer e se aceitar. Se você está disposto a mergulhar numa obra complexa, Sonny Boy não é só um dos mais subestimados da década. É uma das maiores obras-primas da animação moderna. Número 1. Odd Taxi. E chegamos ao topo da lista, a joia da coroa, o anime que, na minha opinião, foi o mais criminalmente ignorado da última década e que, sem a menor dúvida, merece o seu tempo. Lançado em 2021, dos estúdios OLM e PICS, eu lhes apresento Odd Taxi. Olhando de primeira, você até pode torcer o nariz. A arte é peculiar. Os personagens são animais com um design bem simples, quase de desenho infantil. O protagonista é o Odokawa, uma morsa taxista de 41 anos, que é introvertido, sarcástico e meio rabugento. A história acompanha as conversas que ele tem à noite com seus passageiros, um universitário que quer viralizar, um grupo de comediantes buscando a fama, uma enfermeira cheia de segredos e um criminoso fugindo. Enquanto isso, rola um mistério na cidade sobre o desaparecimento de uma garota. Aí você me pergunta, tá, mas por que isso é número 1? É porque por trás dessa arte que parece de criança, Odd Taxi esconde um dos roteiros de mistério mais brilhantes, complexos e perfeitamente amarrados que eu já vi na vida. Seja em anime, série ou filme. O motivo de ter sido tão ignorado é óbvio, a aparência. Numa temporada cheia de animes de ação com animação estourando na tela, um anime sobre uma morsa taxista com um visual cartunesco foi descartado na hora por muita gente. A galera julgou pela capa e cometeu um erro gigantesco. O que faz Odd Taxi ser genial é o roteiro. Cada conversa, por mais boba que pareça, é uma peça de um quebra-cabeça enorme. As histórias dos passageiros do Odokawa vão se conectando aos poucos, revelando pistas de um jeito majestal. O anime cria uma teia de intrigas, onde a vida de todo mundo se cruza de formas que você não espera, e quando acontece, é satisfatório demais. É uma daquelas obras que recompensa quem presta atenção nos detalhes. Uma coisinha dita no episódio 2 pode ser a chave para um mistério no episódio 10. Os diálogos são super realistas, afiados e cheios de críticas sutis à vida moderna, redes sociais e solidão. O Odokawa é um dos melhores protagonistas da década. Por baixo daquele jeito cínico dele, tem uma mente afiada e um passado traumático que é o coração de todo o mistério. E o final é uma genialidade pura, que muda tudo o que você achou que sabia e te faz ver tudo de novo na mesma hora para pegar as pistas que perdeu. Odd Taxi prova que uma história poderosa não precisa de fogos de artifício. É um suspense no ar disfarçado de desenho animado, uma história profundamente humana contada por animais. É a prova final de que as aparências enganam. Se eu puder te convencer a ver só um anime dessa lista, que seja Odd Taxi. É uma obra-prima. Conclusão. E essa foi a nossa lista dos 5 animes mais subestimados da década. De um suspense de vingança vitoriano, com Yukoko no Moriarty, passando pela ficção científica maluca de Decadence, a viagem filosófica de Sonny Boy e fechando com o mistério perfeito de Odd Taxi. Eu espero de verdade que você tenha encontrado aqui a sua próxima maratona. Aquela joia que vai te lembrar por que a gente é tão apaixonado por animes. A indústria é gigante e é sempre bom sair da nossa bolha para descobrir essas pérolas que ficaram para trás. Cada um desses animes aqui oferece uma experiência única e mostra a criatividade sem limites da animação japonesa. E aí, curtiu a lista? Qual desses animes você vai dar uma chance primeiro? Ou você já assistiu algum deles? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E mais importante, se eu esqueci alguma pérola escondida da última década, comenta aí também para ajudar a galera a descobrir mais animes incríveis. Não se esquece de se inscrever no canal para mais vídeos assim, de ativar o sininho para não perder nada e de mandar esse vídeo para aquele seu amigo que vive dizendo que não tem mais nada de bom para assistir. Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!